Nós temos estado a falar, o pastor Mário tem estado a partilhar sobre guardarmos o nosso coração, sobre a importância de termos um coração que agrada a Deus, que vive agradando a Deus. E nesta manhã gostava também de falar um pouquinho sobre isto e de olhar para a vida de um homem chamado Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Amém? E nesta manhã gostava de partilhar um pouco sobre a vida deste homem, sobre a vida do rei Davi. E iremos olhar para algumas características da vida de Davi e com as quais nós devemos aprender. Amém? Características essas que devem servir de exemplo para cada um de nós. Amém? Nós pensamos no Davi, a primeira coisa que vai à nossa cabeça, pensamos no Davi como o homem que derrotou o gigante Golias. Quando pensamos em Davi, pensamos também no músico ungido. Nós lembramos, pensamos em Davi, pensamos o homem que derrotou os filisteus. O homem que Deus usou para trazer uma grande expansão ao reino de Israel lá nos seus dias, na sua geração. Mas sabe, acima de tudo, eu penso que Davi, ele é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Todas as outras características são importantes, todos estes episódios são importantes e formaram o caráter e a personalidade de Davi, mas o que nós devemos realçar é que, na verdade, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E eu gostava de que nós abríssemos a palavra de Deus em Atos, no capítulo 13, e no versículo 22, em que, a falar de Davi, diz assim: e quando este foi retirado, este era Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Na versão a mensagem diz assim: depois de Saul ter governado 40 anos, Deus tirou-lhe o trono e o entregou a Davi, com esta declaração: vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração. Diga comigo, o seu coração está em sintonia com o meu coração. E eu gostava também de realçar a frase que vem a seguir. É verdade, o seu coração está em sintonia com o meu coração e ele fará toda a minha vontade. Amém? Sabe, por outras palavras, nós podemos dizer que Davi cumpriu os propósitos de Deus. Davi, ele estabeleceu a vontade de Deus e por essa razão ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então nós vemos aqui, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porquê? Porque ele estava pronto a fazer e a estabelecer os propósitos de Deus na sua vida e na vida daqueles que os rodeavam. Amém? Amém. Aleluia. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Certo? Há aqui cooperadores de Deus? Amém? Amém? Sabes, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, cumprir a vontade de Deus e os propósitos de Deus não seria uma obrigação, não seria algo que lhe era imposto. Era algo que ele fazia porque sabia que esse era o seu coração, esse era o seu desejo, esse era o seu propósito. E então Davi cooperou com Deus para o estabelecimento do seu propósito e da sua vontade naqueles dias. Amém? E nós conhecemos bem a história do rei Davi, não é? Nós sabemos que ele tomou várias decisões acertadas, certo? Não é? Ele acertou muitas vezes, não é? Teve a sabedoria, o bom senso de ouvir Deus, de fazer as coisas, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E sabe, ele também soube arrepender-se quando tomou decisões erradas. Amém? E isto é muito importante. E eu nesta manhã gostaria de destacar 3 características na vida de Davi que eu considero serem muito importantes também para as nossas vidas, com as quais nós devemos aprender, devemos seguir o exemplo, de modo a guardarmos os nossos corações e tornarmos como Davi, pessoas segundo o coração de Deus. Pessoas que estão em sintonia com o coração
de Deus. Amém? Estão prontos? E sermos cooperadores com Deus no estabelecimento do seu reino, nos nossos corações, no estabelecimento do seu reino nesta cidade, no estabelecimento do seu reino nesta geração. Amém? Olha, a primeira característica que eu gostava de salientar, de destacar nesta manhã, é que Davi, ele era um guerreiro. Ok? Davi, ele era um guerreiro. E sabe, olha, nós hoje em dia, não é? Ainda agora o António falou, nós vemos guerra que nós olhamos não é? Olhamos para a injustiça do homem, para a maneira como o homem opera. Mas sabe, na velha aliança, eles tratavam assim, não é? Portanto, era assim que eles lidavam com as pessoas, não é? Portanto, e Davi, ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro. Ele, quando metia as mãos para lutar, ele fazia tudo para sair vencedor. E em 1 de Samuel nós encontramos uma passagem bem conhecida por todos nós, e há bocadinho quando eu perguntei qual era a primeira coisa que nos vinha à cabeça, quando falávamos de Davi, toda a gente pensou logo no Golias, certo? E então neste registro que nós encontramos em 1 de Samuel capítulo 17, nós vemos Davi a aproximar-se da frente da batalha, onde havia todos os dias lá um gigante chamado Golias que desafiava o povo de Israel. E estavam todos cheios de medo porque ninguém queria lutar contra aquele homem. Ninguém queria lutar contra aquele gigante filisteu. E então diz assim no versículo 32: E Davi disse a Saúl: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ninguém queria ir, mas ele estava a dizer: isto aqui acabou, eu estou cá, vamos lá, vamos para a batalha. Não é? Porém, Saúl disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinham o leão e o urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Em bom português, o Davi tinha, como é que é? Pelo na venta, é assim que se diz, não é? Quantos são? Não é? Repare que Davi, ele estava sempre pronto a defender aquilo que lhe pertencia. Olha, ele simplesmente não desistia. Nós vemos neste relato uma simples ovelha. Não é? Aparecia lá o urso, aparecia lá o leão. Por uma ovelha, era dele. Ele estava lá a guardar a ovelha. O que é que ele ia fazer? Ia atrás do urso, ia atrás do leão. Isto é que é um homem valente. Não é? E ele estava a dizer: o quê? Então vem aqui o filisteu, está aqui a zombar do povo de Deus. Como é que é isto? Nós estamos cá para proteger, para conquistar, para proteger a nossa terra e para conquistar e para derrotar esse filisteu. Ele estava pronto a lutar contra aquele gigante, para que Israel não perdesse a sua honra, para que Israel não perdesse a batalha, e desta forma não perder também parte do seu território. Guerreiros, homem guerreiro, homem valente na batalha. E em 1 de Pedro, em capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diga comigo: ao qual resisti, firmes na fé. Ok, vamos lá combinar isto assim. Eu digo, os irmãos dizem. Pode ser? Ao qual resisti, firmes na fé. É isso, muito bem, fantástico. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a matar. Isso. Matar, roubar e a destruir. Essa é a sua obra. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. E meus irmãos, quer nós gostemos ou não, nós encontramos-nos no meio de um conflito. E o melhor que nós podemos fazer é aprender a lutar para podermos sair vencedores.
Amém? O nosso adversário, ele vem para roubar, para matar, para destruir. E ele quer destruir a tua vida, ele quer roubar a tua saúde, ele quer roubar as tuas finanças, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir os teus filhos, ele quer destruir o teu futuro. E este é um conflito no qual nós nos encontramos diariamente. Amém? Não andamos na guerra a lançar granadas e mísseis, mas há uma guerra que nós temos que lutar todos os dias. Amém? Porque o nosso adversário, ele não desiste. Ele não levanta a bandeira branca a dizer, pronto, eu rendo-me. Não, ele vem sempre para tentar destruir a tua vida, a nossa vida. Amém? Então nós precisamos aprender a lutar. Amém? E nós precisamos estar prontos para a batalha. Em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Há aqui algo que nós temos que fazer, certo? Para o diabo fugir de nós, nós temos que resistir, é ou não é? Efésios 4,27 diz: não deis lugar ao diabo. Amém? Não podemos dar lugar ao diabo. O nosso território, temos que fazer como Davi. Isto é o nosso território, o nosso coração é o nosso território e não há nada, nem um bocadinho do nosso coração que ele possa tomar. Não condescendemos em nada, não facilitamos em nada. Amém? Não podemos ceder o mínimo território, não podemos condescender em nada, comprometendo coisas que sabemos que são verdade. Certo? Porque sabe, o diabo vai sempre tentar levar mais. Vai sempre tentar conquistar mais. Amém? Então, meus irmãos, se o diabo vem e traz problemas à tua casa, meus irmãos, não desistas. Não baixes os teus braços. Amém? Não te rendas. Não entregues tudo de bandeja. Não entregues o teu coração de bandeja. Vamos resistir em fé. Amém? Declara bem forte: diabo, não podes ficar com o meu casamento, não podes destruir o meu casamento, diabo, não podes influenciar o futuro dos meus filhos, não podes destruir os meus filhos, não podes destruir as minhas finanças, não podes tocar nos meus amigos, não podes tocar na minha saúde. Amém? Levantamos-nos em fé e declaramos a palavra de Deus como guerreiros, filhos de Deus. Então, como é que nós lutamos? Ainda agora citamos 1 de Pedro 5, ao qual resisti na fé. Ao qual resisti na fé. O qual resisti na fé. Na fé. Aleluia. Ao qual resisti na fé. Nós temos que resistir na fé. E todos nós sabemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós resistimos ao diabo com a palavra de Deus. Amém? Enchendo as nossas vidas com a palavra de Deus. Aleluia! Sabe, o Davi, ele colocou, né, chegou lá perto do riacho e colocou cinco pedras lá na sua mochila, não é? E pegou numa delas e lançou à cabeça do Golias, certo? Acertou mesmo aqui no centro da cabeça do Golias. E sabe, meus irmãos, nós não precisamos encher a nossa mochila, mas precisamos encher o nosso coração com as promessas de Deus. Aleluia! Precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. E quando for necessário, sabermos lançá-las com ousadia na cara do nosso adversário, na cara do nosso inimigo, quando ele está a tentar conquistar o território do nosso coração. Amém? E precisamos passar para a ofensiva. Amém? E defender o nosso território e conquistar o território que nós precisamos conquistar. Amém? Amém. Sabe? Muitas vezes, nós como cristãos, falhamos em compreender que o nosso campo de batalha não é o nosso irmão ao lado. Amém? Nem são os espalhóis. Não é? Sabe? O nosso campo de batalha está na nossa mente. Okay? O nosso campo de batalha está na nossa mente. A mente do homem é o verdadeiro campo de batalha. Este é o nosso campo de batalha. 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim, até ao versículo 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra,
Nós não vamos, na nossa guerra, não vamos usar armas carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, ele aqui dá-nos uma sequência de como se processa esta guerra. De como esta guerra, como esta batalha se processa nas nossas mentes. E ele faz, é engraçado que ele faz o relato ao contrário, não é? Faz do fim para o princípio. Ele começa nas fortalezas, no argumento, e depois passa para o entendimento ou pensamento, não é? Fortaleza, argumento, pensamento. Diga lá comigo. Fortaleza, argumento, Fortaleza, argumento e pensamento. Ah, que cor maravilhoso que está aqui. Né? É o cor de Deus. Então, olha, tudo começa, não é? Ele fala primeiro fortaleza, argumento e depois pensamento. Ordena-os do fim para o princípio, porque tudo, na verdade, tudo começa com um pensamento. Ok? E o apóstolo Paulo, ele exorta-nos a levar-nos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém? Trazendo submissos à palavra de Deus todo o pensamento. Amém? E sabe, meus irmãos, quando um pensamento não é levado cativo, se permitirmos que esse pensamento germine nas nossas mentes, ele vai crescer e vai deixar de ser um pensamento e passa a ser um argumento. Ok? E de repente, algo que nós nunca iríamos aceitar nas nossas vidas, algo que nunca faria sentido nas nossas vidas, começa a fazer um bocadinho de sentido na nossa mente. Não é? Algo que era impossível nós darmos lugar a isso, de repente começa a fazer um pequenino sentido. Se calhar Deus não responde às tuas orações. Se calhar Deus não ama todos. Deus não ama a todas as pessoas. Ele não quer abençoar todos, só quer abençoar uns, que não quer abençoar outros. Olha, se calhar não é vontade de Deus que todos sejam salvos. Se calhar Deus não te quer abençoar. Se calhar até a tragédia é o plano de Deus, é a vontade de Deus. De repente, meus irmãos, coisas que são contrárias à palavra de Deus começam a fazer algum sentido na nossa mente. E este argumento começa a fazer este sentido na nossa mente, torna-se um argumento, não é? Arranjamos desculpa para isto, desculpa para aquilo, conseguimos justificar isto e conseguimos justificar isso. Ou o outro, seja o que for. E se nós não destruirmos esse argumento, ele vai crescer e vai tornar-se uma fortaleza na nossa mente. Ok? E os irmãos sabem o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um lugar onde nós não conseguimos chegar lá. Certo? É um lugar que está inatingível. Se nós queremos destruir aquela fortaleza, vamos ter que dar ao sapato. Não é? Damos de dar corda aos sapatos porque nós não vamos chegar lá. Há uma fortaleza, vai ser difícil derrotar aquela fortaleza. Certo? E uma fortaleza é uma posição na qual o diabo pode operar, na qual ele trabalha, sendo ele que está a controlar as coisas. Certo? E toda esta batalha acontece na nossa mente. Tudo começa num pensamento que não foi levado cativo à obediência de Cristo. Amém? E nós precisamos levar todos os pensamentos errados, precisamos levar todos os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, cativos à obediência a Cristo. Amém? Porque se não conseguimos destruir esses argumentos e esses pensamentos, eles vão nos destruir. Se não destruirmos as fortalezas, eles vão destruir e vão conquistar as nossas vidas. Amém? Repare, um pensamento errado manteve a nação de Israel fora da terra prometida. Apenas um pensamento errado, um pensamento que não foi levado cativo, manteve o povo de Israel fora da terra prometida por 40 anos. Eles são maiores que nós não temos força, nós não podemos conquistá-los. Certo? Então, mas como é que nós levamos um pensamento cativo? À obediência a Cristo. Sabe, eu penso, isto não é fácil.
não é? Esta batalha não é fácil. Esta batalha não é fácil, todos nós sabemos isso. Os pensamentos, eles fluem na nossa vida a 1000 a hora. Na nossa cabeça aquilo, não é? É difícil parar. Eles estão sempre cá. Não é? Quando alguém diz, estás a pensar em quê? Não estou a pensar em nada. Não dá. Isso, alguma coisa, a nossa cabeça está a pensar, porque eles fluem na nossa cabeça sempre como setas ali, não param, não é? Mas nós temos que ser capazes de os controlar e saber identificar os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus e trazê-los cativos à obediência a Cristo. Amém? E nós pensamos, mas espera aí, mas de onde é que vem este pensamento? Certo? De onde é que vem este pensamento? Mas isto está de acordo com aquilo que Deus diz? Será que isto está de acordo com aquilo que Deus diz sobre mim? Sobre esta situação? Sobre esta circunstância? Os irmãos sabem que uma das primeiras perguntas que Deus fez ao homem lá em Gênesis, no Jardim do Éden, depois de eles pecarem, uma das primeiras perguntas é: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, por outras palavras, quem é que te disse isso? Quem é que te contou essa história? De onde é que veio isso? Quem é que te disse isso? Isso veio de algum lado, certo? E eu penso que nós precisamos fazer esta pergunta a nós próprios. Mas de onde é que veio este pensamento? Quem é que te disse isso? Qual é a origem deste pensamento? Será que isto vem de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, então esse pensamento vem do nosso adversário, vem do nosso inimigo. E a palavra de Deus diz, Jesus disse que o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso e nele não há verdade. Então, se foi o diabo a colocar esse pensamento, é certo, certinho, que esse pensamento é mentira. Então, por que razão estou eu preocupado com isso? Amém? Substitui esses pensamentos com os pensamentos de Deus. Amém? Substitui esses pensamentos com a palavra de Deus. E muitas vezes vem esta pergunta: mas se Deus te ama, então mas Deus ama-te. Por que razão estás a passar por essa dificuldade? Então, mas estás a dizer que Deus ouve as tuas orações? Então por que razão está tudo na mesma? E depois vem o diabo, não é? Ele vem lançar esses pensamentos. Nunca serás curado. Ele vem lá, tu és um derrotado. Não tens um mínimo valor, tu não vales nada. Esses pensamentos vêm de onde? Quem é que te disse isso? Quem é que está a lançar isso? É o diabo, é o nosso adversário. E ele vem e começa a dizer: olha, Deus não te ouve. Nunca serás livre desse vício. Nunca serás livre dessa opressão. Amém? Mas quando esses pensamentos vêm à nossa vida, nós temos que sacudir bem o nosso casaco, o nosso corpo, levantar-nos e dizer: ei, espera aí. Mas que é isto? O que é que se passa aqui? Na minha mente, eu dar lugar a estes pensamentos de incapacidade, pensamentos de que não sou capaz, pensamentos de que Deus não me ama. Mas espera aí, alto lá, vamos parar com isto. E passamos a levar esses pensamentos cativos à obediência a Cristo. Amém? Porque se nós não levarmos esses pensamentos cativos, esses pensamentos vão tornar-se em argumentos. E nesse nível ainda podemos chegar lá e voltar para trás. Mas se não resolvermos isso, demos lugar a esses pensamentos e esses argumentos, eles vão se tornar, crescem e tornam-se fortalezas. E depois, para derrubar essas fortalezas, vamos ter que pedalar muito, mas se for preciso, estamos cá para pedalar. Amém? Mas também cabe-nos a nós, como pessoas guerreiras, valentes, não deixar que o diabo construa fortalezas na nossa mente. Amém? Aleluia! Então, Davi, ele foi um guerreiro. E isto é um exemplo para as nossas vidas. Amém? E eu acredito que Deus quer nos levar para coisas maiores. Amém? Então, nós vemos que na vida de Davi, ele não apenas defendia o seu território, mas nós vamos ver que ele estava sempre ao ataque. Ele não estava só, ele não guerreava só quando alguém vinha contra o seu território. Sabe? Muitas vezes nós também tentamos, só nos lembramos de lutar quando a coisa já vai aqui, já está quase em fortalezas, não é? Nós precisamos estar constantemente alertas, preparados para derrubar todos os pensamentos que se levantam contra o Evangelho de Jesus, que se levantam contra Cristo. Amém? Aleluia! E não vamos ficar parados, mas vamos avançar.
e ter este espírito guerreiro, tal como Davi tinha. Amém? Então, esta é a primeira característica. Diga lá à pessoa que está ao pé de si. Davi era um guerreiro. Outra característica que eu queria realçar é que, para além de ser um guerreiro, Davi ele era um adorador. Amém? Esta é outra característica que nós vemos. Davi, ele era um adorador. Diga lá comigo, Davi era um adorador. Salmo 34, versículo 1 até ao versículo 3, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Diga comigo, todo o tempo. Aleluia! O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia! A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aleluia! Aleluia! E eu penso que nós devemos nos juntar a Davi, seguir o exemplo de Davi, amém? E sermos adoradores. E devemos juntar-nos a Davi nesta ação de magnificarmos, de exaltarmos, de engrandecermos a Deus em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Aleluia. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E a adoração era um modo de Davi viver, era o seu estilo de vida, era assim que ele vivia. Quer estivesse a passar por um tempo de vitória, por um tempo de grande conquista, por um tempo em que tudo corria bem na sua vida, quer ele estivesse a passar por tempos de dificuldades, por tempo de lamentação, por tempos de tribulação, ele era um adorador. Em qualquer circunstância nós encontramos Davi a adorar o seu Deus, a adorar o seu Deus. Aleluia! E entre muitos exemplos que nós podíamos usar, vamos olhar para o Salmo 57, apenas para ficarmos com uma ideia de como era a vida de adoração de Davi. Salmos 57, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Não era uma calamidade, calamidades. E no meio disto ele estava a dizer: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Ele estava a passar por tempos difíceis, calamidades que ele fala aqui. Versículo 4, ele diz assim, olha: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos do homem, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Isto é que eram os amigos que ele tinha. Versículo 7 diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, e te cantarei entre as nações. Aleluia! O que é que Davi está a fazer? Diz que ele estava cercado de leões, estava no meio de leões, ele estava cercado por homens, estavam abrasados, estavam em brasa, estavam ali cheios de raiva para o quê? Não é? E era mesmo isso, desejosos de o derrubar, desejosos de o deitar abaixo. E o que é que Davi faz? Davi louva o seu Deus. Davi não perde o seu cântico de salvação. Aleluia! Davi adora o seu Deus. Aleluia! Ele permanece em sacrifício de louvor ao seu Deus. No Novo Testamento, lá em Hebreus 13, 15, diz: portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Ofereçamos sempre a Deus, através de Jesus, um sacrifício do louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No Novo Testamento nós encontramos esta admoestação: ofereçamos sempre sacrifício de louvor ao nosso Deus. É interessante que o rei Davi, lá em 2 de Samuel, no capítulo 24, ele diz: olha, eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada.
Ele diz, vou oferecer um holocausto, um sacrifício. Ao meu Deus, eu não vou oferecer algo que não me custe nada. E sabe, em tempos de bênção, em tempos em que nós recebemos a resposta à nossa oração, em tempos em que a nossa vida vai de vento em popa, tudo corre bem, no nosso emprego o patrão paga a tempo e a horas, de vez em quando dá-nos um bónus, de vez em quando, que patrão maravilhoso, não é? Até nos dá umas folguinhas, quando lá em casa está tudo bem, não há homens chatos, refilões, nada disso, é tudo malta bem disposta, tudo sempre em cima, aquilo é tudo uma maravilha, né? Sabe, louvar a Deus nesse tempo não é um sacrifício, ok? Como disse Davi, não te custa nada, não te vai custar nada. Sim, gratidão e louvor estão certos, devemos fazê-lo. Quando tudo vai bem, aleluia, vamos louvar a Deus, vamos estar gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e pela forma como Ele tem guardado as nossas vidas, nos tem guardado a nós, nos tem guardado aos nossos, nos tem guardado perante tempos difíceis, as coisas estão a correr bem, graças a Deus. Amém? Devemos fazê-lo, mas nesses tempos é uma alegria louvar, é um prazer louvar, é valioso, devemos fazê-lo, devemos louvar em gratidão. Mas quando não vemos as nossas circunstâncias a mudar e quando a vida nos quer impingir a ideia de que Deus não é fiel, quando a vida nos quer impingir a ideia de que Deus não é bom, nesse tempo o nosso louvor torna-se um sacrifício, porque custa-nos algo para o fazermos. É ou não é? Quando as coisas não estão a correr bem, glória a Deus, obrigado pela tua bondade, Deus. Ok? Pode nos custar, não vamos fazer glória a Deus, mas podemos fazer um glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel e tu sabes todas as coisas. Podemos não estar a saltar, podemos não estar a fazer uma grande festa, mas nós sabemos que o nosso louvor, ele continua, deve permanecer nos nossos lábios. Amém? Aleluia! E Deus quer que nós aprendamos a oferecer sempre por Ele a Deus um sacrifício de louvor. Quer que nós aprendamos a gritar, mesmo quando os muros de Jericó ainda estão em pé. Amém? Então, em tempos, precisamos ser adoradores. Nos tempos bons e mesmo nos tempos maus. Amém? Então, Davi, ele era um guerreiro. E Davi, ele era um adorador. E agora, para terminar, só mais uma terceira característica que eu gostava de partilhar com os irmãos. É que Davi, ele era um homem da palavra. Okay? Ele era um homem da palavra. Davi amava a palavra de Deus, lia, meditava, vivia na palavra. Vivia a palavra. Amém? Os irmãos lembram-se daquela história que pouco tempo depois de Davi tomar posse, uma das primeiras medidas que ele faz, estava todo contente, todo feliz, uma das primeiras medidas que ele faz foi procurar trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A Arca estava perdida e ele decide, uma das primeiras medidas que ele decide fazer é trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E a Arca, ela continha as tábuas da lei, os tais 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, um vaso com o maná do deserto que vinha lá ao povo de Israel e continha a vara de Arão. Também tinha 2 querubins que estavam por cima da arca e nós sabemos que lá no lugar santíssimo a presença de Deus repousava sobre a arca da aliança. Amém? Estava lá no lugar santíssimo, debaixo da velha aliança. Então qual foi a primeira medida, uma das primeiras medidas como rei que Davi decide fazer? Trazer a arca de volta para Jerusalém. E toda a gente ficou animada, toda a gente ficou feliz. Ei, vamos de volta à arca, a presença de Deus, vamos trazer de volta a presença de Deus. E com Deus do nosso lado, ninguém nos pode parar. Grande festa que eles fizeram. Tinham festa, tinham música, tinham toda a gente vinha com uma grande
numa grande procissão, vamos chamar assim, não é? Todos atrás da arca. E eles decidiram fazer algo que estava certo. No seu coração, eles tinham uma atitude certa. Eles estavam a fazer aquilo que eles pensavam que estava certo. Eles estavam a celebrar o regresso da arca da aliança de volta a Jerusalém. A presença de Deus estava a vir de volta para eles. E eles decidem trazer a arca num carro que era puxado por uma junta de bois, não é? e depois os irmãos podem ler lá em Samuel que entretanto no caminho lá os bois tropeçam, ou acontece lá qualquer coisa, ou passam lá com o carro lá por algum sítio, e entretanto diz que a arca, não é? Os bois, e a arca ia caindo, e entretanto há um senhor que vai lá chamado Uza, diz que ele estende a mão para segurar a arca, para que a arca da aliança não caísse. E o que é que, tanto para impedi-la de cair, e o que é que acontece? Uma morte fulminante. Naquele momento, mal ele coloca lá a mão para segurar a arca, para impedir que a arca caísse, uma morte fulminante. Num tempo de festa, né? Está toda a gente contente. E de repente acontece esta desgraça, não é? Isto parece que não faz sentido, não é? E a Bíblia diz que Davi ele ficou um pouco revoltado, zangado, com temor de Deus. Davi não entendia o porquê daquela situação, não é? Deus, eu estou a fazer o que é certo, estou a honrar-te, o meu coração está com a atitude certa, estamos a tentar fazer algo para ajudar as pessoas, queremos glorificar o teu nome, mas porquê, ó Deus? Mas porquê isto? E sabe, durante os 3 meses seguintes, Davi foi estudar as Escrituras, foi ver o que é que a palavra de Deus dizia acerca disso, acerca da arca, de como é que eles deviam trazer a arca, e descobriu que lá em Números 4 há indicações precisas de Deus para que ninguém toque na arca da aliança. Isso implicaria a morte de qualquer pessoa que tocasse na arca. Deus já tinha deixado instruções bem claras, e Davi descobriu que a única forma de poderem transportar a arca seria através dos levitas e dos sacerdotes que a transportariam aos seus ombros. Ou seja, eles não conheciam o procedimento, não conheciam as Escrituras, certo? Mas Davi, ele foi procurar como é que é Deus. O que é que nós estamos a fazer aqui de errado? Ele foi à palavra de Deus, foi buscar o conhecimento à palavra de Deus. Então diz que eles voltaram novamente a trazer a arca de volta a Jerusalém, sem carro, sem junta de bois, apenas com os sacerdotes, e trazem a arca para a cidade cheios de confiança, cheios de entusiasmo, cheios de alegria, porque encontraram as respostas na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus. E meus irmãos, quando não entendemos a razão por que estamos a passar por uma determinada situação, nós podemos ser levados a pensar: Deus, mas isto não é justo? Oh Deus, mas eu não mereço isto? Então agora a mim, se fosse ali, agora a mim. Não é? Mas que injustiça! Eu tentei fazer isto da melhor maneira. Eu estava a fazer as coisas da melhor maneira, mas o que é que está a acontecer? Meus irmãos, a resposta está na palavra. A resposta está na palavra de Deus. Concordam comigo? Amém? E nós precisamos estar apaixonados pela palavra de Deus. Deus vai falar contigo através da sua palavra. Deus vai fortalecer-te através da sua palavra. A sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é luz para o nosso caminho. A sua palavra ela é viva. A sua palavra ela é eficaz nas nossas vidas. A palavra de Deus vai edificar-nos. A palavra de Deus vai dar-nos um futuro. Amém? Aleluia! A palavra de Deus deve ter um lugar primordial na nossa vida. Amém? E sabe, da mesma forma como Davi procurava direção da palavra de Deus, ele também buscava ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus, através da oração.
não é? Vez após vez nós encontramos na Bíblia que Davi a consultar Deus, a perguntar a Deus, a inquirir Deus, pedindo direção específica para determinadas situações. Davi buscava a Deus em oração, procurando sabedoria, quando tinha de enfrentar uma batalha, quando ele consultava ao Senhor, devemos seguir por aqui, devíamos ir por ali, qual a melhor estratégia? Quando havia em tempos de fome da terra, Davi consultou Deus, buscou a Deus por direção, Deus falou através do seu Espírito Santo. Amém? Então Davi procurava direção de Deus nas Escrituras, procurava ouvir a voz de Deus em oração, mas também havia uma terceira forma como ele procurava ouvir a voz de Deus, que ouvir a palavra de Deus, que eu considero muito importante, sabe? E que todos nós temos que crescer nisto. Se Davi sabia que por vezes Deus iria usar as pessoas que o rodeavam para trazer a sua palavra à vida de Davi. Ele sabia isto. Muitas vezes nós pensamos, mas como é que Deus pode falar comigo através de... Se Deus quer me dizer alguma coisa, fala logo comigo. Não, meus irmãos. Deus pode usar qualquer um. E Davi, ele sabia que Deus podia usar, que ele podia ouvir a palavra de Deus e a vontade de Deus através das pessoas que estavam no seu círculo de amigos. Ele tinha um espírito ensinável, estava aberto a ouvir a opinião das outras pessoas. Ouvia os profetas, ouvia os seus conselheiros, ouvia os seus amigos e ouvia até as críticas que os seus adversários lhes faziam. Amém? E no livro de Provérbios nós descobrimos que uma das principais características de um homem sábio é que esse homem sábio está pronto para ouvir a opinião dos outros. Amém? Está pronto para ouvir a voz dos outros. Um homem sábio tem um espírito ensinável. Amém? E uma das principais características de um tolo é a sua incapacidade de ouvir os outros. Amém? Um homem sábio, uma mulher sábia, sabe ter em consideração a opinião dos outros e aprende a tomar as suas decisões, tendo em conta a opinião das pessoas que o rodeiam e que o querem ajudar. Amém? Então, meus irmãos, 3 características muito importantes na vida de Davi. Davi era um guerreiro. Amém? Vamos vencer a batalha da nossa mente. Amém? Davi era um adorador. E Davi era uma pessoa, era um homem da palavra, que conhecia a palavra. Amém? Então, meus irmãos, nesta manhã que esta exortação vos possa ter servido de bênção e que a palavra de Deus possa produzir fruto nas vossas vidas. Amém?